Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus irmãos, nós nesta noite nos reunimos para reconhecer a bondade de Deus naquilo que ao longo desses 54 anos tem sido a nossa experiência de vida comunitária na paróquia. A nossa missa de hoje é uma ação de graças, é um louvor a Deus por uma história que já vai se consolidando por tantos anos. E essa história é feita de muitas ações, de muitos fatos e, sobretudo, de muitas pessoas, de muitos irmãos e irmãos nossos que ao longo desses 54 anos aqui viveram a missão da igreja e vivem até hoje a missão da igreja. E por que dar graças a Deus? Eu creio que a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra que normalmente segue durante a semana, não escolhemos nenhuma palavra diferente para ser lida hoje, mas aquela que Deus nos oferece como alimento para hoje. A palavra de Deus é assim. Esses dias alguém me dizia uma coisa muito bonita, me tocou muito o coração. Um amigo me dizia: olha, Dom Gilson, minha família sempre foi muito pobre, mas a minha mãe me ensinou a agradecer o que tinha sobre a mesa. Então eu aprendi a ser grato. Ele disse: eu aprendi com a minha mãe a ser grato. Deus nos oferece todo dia um alimento.
esse é dentro da sua palavra, que a gente precisa valorizar, colocar para dentro do coração e também procurar valorizar essa palavra na nossa vida cotidiana, na família, no trabalho, na escola, onde a gente estiver. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é uma luz maravilhosa. Ontem nós celebrávamos um grande pregador da palavra de Deus. A gente tende a ver Santo Antônio só como santo casamenteiro, né? Mas Santo Antônio, antes de tudo, foi anunciador do Evangelho, pregador do Evangelho, até doutor da igreja inteira. E aqui a gente já vai entrando, né, nos motivos da nossa ação de graças. Vocês ouviram aquela história do profeta Elias, que depois de ter proclamado o reino de Deus, foi perseguido. Foi perseguido porque destruiu os profetas de Baal. E o pior é que as pessoas gostavam dos profetas de Baal, né? Porque os profetas de Baal falavam coisas que agradavam os ouvidos, coisas que eram muito mais apropriadas às inclinações da nossa carne ferida pelo pecado. Mas isso não nos ajuda. Seguir os falsos profetas não nos ajuda. E por isso Deus enviou Elias para pregar a sua palavra, para ser a sua boca no meio do povo, e o profeta teve que sofrer também as consequências de pregar a verdade. Foi perseguido pela rainha Jezabel, ele teve que fugir no deserto, até que Deus o conduziu ao Monte Horebe. E lá no Monte Horebe aconteceu algo que renovou a sua vida. Ele ouviu Deus na brisa suave. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa suave, porque é na brisa suave que a gente pode escutar Deus. A grande graça de ter uma paróquia num lugar é o fato de que a presença da missão da igreja ali é mais estável. Uma vez a gente poder encontrar um bom lugar com o nosso Monte Horebe, um lugar onde a presença de Deus se manifesta, um lugar onde a presença de Deus nos toca, para que a gente possa levar depois essa presença de Deus lá no lugar onde a gente está. Não é só para curtir a presença de Deus aqui e acabou, mas para que a gente possa viver a palavra de Deus, da sua presença, do seu amor. Então esse é o motivo da ação de graças primeira que a gente tem que dar. A paróquia nos lembra Deus presente no nosso meio. A paróquia nos ajuda a pensar e a tocar essa presença de Deus no nosso dia a dia. É uma bênção, a gente já se acostumou com isso, não é? A gente se acostumou, há 54 anos a gente tem essa presença aqui. Mas no nosso próprio Brasil, meus irmãos e minhas irmãs, há comunidades que vem um padre uma vez por ano, que tem uma celebração da missa uma vez por ano, que tem os sacramentos do batismo e do casamento uma vez por ano, porque lá não chega o padre, né? A gente tem muita responsabilidade diante de Deus quando a gente pensa que perto de nós existe a missão da igreja. E a missão primeira da igreja é anunciar a boa notícia, é anunciar o Evangelho, porque essa palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo, ela transforma a gente, e transformando a gente,
transforma a família, transforma a sociedade, transforma o mundo. Não é brincadeira ser cristãos, meus irmãos e minhas irmãs. A gente não pode nunca se acostumar com aquilo que a gente é. Ontem eu meditava isso na vida de Santo Antônio, né? Santo Antônio teve uma vida muito curta aos nossos olhos, viveu só 36 anos, mas uma vida muito movimentada, porque ele ia respondendo ao que Deus lhe pedia de acordo com os acontecimentos. Ele entendia, Deus está me pedindo mais amor, mais serviço, mais entrega. Não cruzava os braços, caminhava. Então a gente vem aqui, é instruído pela palavra de Deus. Hoje Jesus falou no Evangelho uma coisa que a gente não quer muito ouvir hoje, né? Uma palavra que a gente não quer ouvir muito hoje. Jesus nos lembrou a fidelidade de Deus, porque o casamento aos olhos de Deus é isso. Porque o casamento, quando é autêntico, é indissolúvel, não pode se dissolver, porque Deus é fiel. E o casamento de um cristão, São Paulo fala, é um mistério, e só se pode entender o amor de Cristo para com a igreja. Jesus falou da exigência também da pureza do nosso coração. Se um homem olha uma mulher com desejo, mesmo que não tenha ido para a cama com ela, já cometeu adultério, Jesus fala. Mas atenção, não é só para o homem, mas também é para a mulher. E a gente fala só para o homem, mas é para o homem e para a mulher. Mas como é bom a gente ser instruído, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que não seja fácil. Porque a palavra de Deus quer tirar de nós o melhor que a nossa vida pode dar. Deus olha para nós e Ele vê que com a sua graça nós podemos ser santos, nós podemos ser melhores. Por isso a palavra de Deus sempre nos corrige, a palavra de Deus sempre nos exorta, a palavra de Deus sempre nos diz: olha, você pode dar mais um passo à frente, mais um passo adiante. Infelizmente hoje as pessoas vão atrás daquilo que gostam de ouvir, né? A tendência nossa hoje é como a tendência das redes sociais, né? Os algoritmos que falam aí das redes sociais, né? Você gosta de ver uma coisa e misteriosamente o Instagram sempre te mostra coisas parecidas com aquilo que você gosta de ouvir, de ver. O Facebook é a mesma coisa. Nossa, tudo que eu gosto, porque estão te comprando, né? E às vezes a gente tem que ir atrás do que a gente não gosta, não é? A gente, quando é criança, aprende da mãe e do pai a comer aquilo que a gente não gosta, e a mãe vai fazer bem para você, então coma, não é? Ah, não gosta de beterraba? Coma, vai fazer bem para você, não é? Não gosta de espinafre? Coma, vai fazer bem para você. A palavra de Deus nos oferece aquilo que é bom para nós, mas nem sempre nós estamos inclinados a ir atrás dela. Por isso temos a força dos sacramentos. O sacramento da penitência, quando a gente peca, a gente pode sempre voltar. Ninguém está perdido. Esse mês passado eu fui aos presídios de Engenheiro Pedreiro, estava fazendo visita pastoral. Aí um dos presidiários me disse: eu gostaria de confessar. E como eu estava para começar a missa, pedi ao Padre Paulo que o atendesse, né? Ninguém está perdido. A gente pode sempre mudar de vida, pode sempre recomeçar. O perdão de Deus está sempre à nossa disposição. Ano que vem é o ano do jubileu. E o Papa, já na bula, disse que no ano do jubileu será muito bom que na igreja a gente estimule mais a confissão das pessoas, né? Eu acho até, meus irmãos e minhas irmãs, que à medida que a gente foi abandonando a confissão, parece que a gente foi ficando mais doente daqui, ó. Não é?
bem para a alma, faz bem para a mente, faz bem para tudo, nos restaura. Depois temos a Eucaristia, que nos sustenta. Nós somos fracos, pecamos muitas vezes, às vezes não conseguimos caminhar. A Eucaristia nos sustenta, os sacramentos nos sustentam. Então, na paróquia, Deus nos sustenta. Mas também tem uma outra coisa muito bonita, e com isso termino, da paróquia, que é a experiência de comunidade que a gente faz nas nossas, porque a paróquia não é a matriz. A paróquia são todas as comunidades. A gente às vezes se equivoca até na maneira de falar. Eu já vi isso, né? As pessoas dizem, eu vou lá na paróquia. Então, numa comunidade daqui da paróquia, eu vou lá na paróquia. A tua comunidade também é a paróquia. A paróquia é esse conjunto. E que experiência bonita a gente faz na paróquia de convivência fraterna. A gente aqui descobre irmãos de verdade, às vezes mais irmãos do que muito parente nosso, né? Às vezes na comunidade de fé, na comunidade eclesial, a gente cria vínculos e laços mais fortes do que a própria família. Porque é feito esse laço, é feito na força do Espírito Santo, né? E é dessa maneira que uma paróquia vive a missão. Uma paróquia não é um clubinho fechado, mas é a casa do coração de Deus de portas abertas. Por isso a comunidade, a paróquia tem que sempre chamar. Chama quem não vem, chama quem não participa, chama quem não se interessa pelas coisas de Deus. Tem muita gente hoje que não se interessa mais pelas coisas de Deus, viu? Inclusive, no último censo, nesse dado religioso, diz que o que mais cresceu nesses tempos foram aqueles que se declaram sem religião. A gente pensa que são os evangélicos. Até o pessoal do IBGE pensava e se surpreenderam, porque viram que o grupo que mais cresceu são aqueles que se dizem, se declaram sem religião. Vamos atrás dessa gente, minha gente, né? Porque ninguém pode viver sem Deus, não, porque o nosso mundo sem Deus não está ficando melhor. Isso o mundo está ficando melhor. O nosso mundo sem Deus está ficando pior. Nós estamos nos estranhando. Quando a gente pensa que pode abortar uma criança que vai chegando aos 6 meses, é que nós estamos virando monstros. Estamos virando monstros. E se fizer, Madre Teresa diz, como é que a gente perde paz se a gente começa pelo aborto? Madre Teresa falava isso, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Está circulando por aí. Hoje saiu uma nota da CNBB sobre esse assunto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é questão ideológica, não. É pensar no bem da humanidade, no bem da família. Eu falei demais. Então, vamos, né, agradecer a Deus pelo dom da nossa comunidade de fé e vamos nos comprometer mais, né? Porque a igreja somos todos nós. Não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, somos todos nós. Todos nós fazemos parte dessa grande e bela família. E que São Sebastião continue intercedendo por nós, para que possamos dar aqui neste lugar um belo testemunho da nossa fé, atraindo mais